Fala pessoal, meu nome é Rayane Leci, tenho 23 anos, sou paulista e estou cursando pedagogia na instituição de ensino AIMB Morumbi. E nessa videoaula, estaremos falando sobre o que é de fato modalidades esportivas. E falaremos sobre sua origem, definições, características, valores das modalidades e, antes de mais nada, precisamos saber o que é modalidade esportivas. Então, vamos lá. Modalidades esportivas trata-se de uma atividade física exercida com movimentos específicos que são gestos técnicos que caracterizam e diferenciam de onde está sendo inserida em um contexto regular e disciplina própria. As modalidades esportivas coletivas, como chamamos de MEC, pode ser entendidas como confronto entre duas equipes que se dispõem pelo terreno de jogo e se movimentam de forma particular com o objetivo de vencer, claro, alternando-se em situações de ataque e defesa, como disse Garganta em 1998, pois deve-se estar se perguntando qual a importância do esporte coletivo. E aí eu te digo que desenvolve o espírito coletivo, a disciplina gerada pela aceitação das regras, colaboração de recursos internos para resolver dificuldade e análise de situações que levam ao desenvolvimento de raciocínio, cooperação entre os jogadores de uma mesma equipe para alcançar objetivos comuns. A estrutura funcional das MEC é a relação ataque e defesa. A situação de ataque e defesa é determinada pela posse de bola ou não. A equipe que tem a bola é a atacante, a que não tem é a defensora. Alguns momentos do jogo, apesar de não estar com a posse de bola, a equipe tem atitudes de atacantes e vice-versa. Um exemplo é a antecipação da jogada visando o contra-ataque. O esporte é uma prática social construída historicamente. Então, passa a produção cultural vinculada tanto na infraestrutura econômica como na superestrutura ideológica. A violência no esporte dentro e fora de campos pode ser isolada da violência das relações sociais, ideologia à integridade humana em primeiro plano ou vitória a qualquer preço. As causas da violência no esporte podem ser ou devem ser buscadas na sociedade. E aqui não há como escapar ou negar que a exclusão social é como um fator predominante e preponderante dentre as múltiplas causas de violência, como a pobreza, as péssimas condições da vida, o desemprego, a falta de escola, de moradia, de cultura, de lazer e entre outros. Tudo isso, claro, acaba gerando impotência, tendo como consequência a falta de perspectivas de vida e desesperanças presentes, inclusive em nossas juventudes, como afirma a Filho em 2007. Refletindo sobre isso, o resultado das competições é um mérito ou demérito para a torcida. A emoção no ato de torcer se prolonga de forma sadia, o resultado traz consequências importantes, primordiais em nossas vidas. Quais as consequências da violência para o time, para a nossa vida, para o torcedor e para a sociedade? Enquanto os torcedores brigam, onde estão os atletas? Agora, iremos falar sobre a abordagem histórica e os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga de um certame ideal e de glória. Então, vamos lá.
Maria de Fátima Silva, da Universidade de Coimbra, ela procurou refletir sobre os Jogos Olímpicos, que concentram as atenções do mundo helênico. E por essa mesma dimensão e prestígio, foram capazes de deixar o seu lastro vivo para além deste segundo milênio, prestes a findar e, de alguma maneira, revitalizar diversos motivos que foram fulcrais no qual chamamos de espírito grego. O recuo que se torna necessário fazer até essas origens, até que, pela própria dimensão dos séculos, querermos mergulharmos de sombras e hesitações insolúveis, à procura de uma luz sobre o embrião de um processo destinado a tão largo futuro. Transmite-nos nós, pelo meio de dúvidas, sinais luminosos, o caráter sacro impropõe, antes de mais nada, como o contexto permanente. Na condução dos destinos humanos e onde permitem por um momento que a sensatez reduza a fugacidade de um raio, que o homem se eleve acima da natural enfermidade e da pequenez, que em certas ocasiões os jogos simbolizam homenagens aos mortos, heróis ou amigos, que no destino conduziu à margem da existência universal, onde reinam as sombras, não deixa de ser um contato com outros horizontes que os deuses igualmente regem. Não sem que uma relação humana agora se insinue, depois de uma medida que a sociedade helênica foi progredindo de uma fase arcaica e profundamente aristocrática para outra que o indivíduo, como membro de uma comunidade social ou polis, se foi impondo a intenção de presidir a realização dos jogos, ganhou também uma amplitude diversa, reunindo o mundo helênico numa festa onde todos, emanados num mesmo ideal, se consagrava para competir por um prêmio de arrete e para receber perante uma plateia paelênica e diante da soberania dos deuses, o galardão merecido tornou-se um momento de uma união nacional, raro dentro de um conceito de repartidão política característica da Grécia Antiga. Numa celebração sobre a qual derramavam todos os efeitos de solenidade e elevação, o ser humano podia tocar sem excessos, mas com legitimidade plena. A distinção máxima seria o dom da glória, traduzindo na simplicidade de uma coroa de folhagem que os deuses lhe depunham por um momento nas mãos, ao som dos aplausos de toda a Grécia reunida em festa. Fugaz o momento que não o seu eco, né, em si, perpetuado por além do tempo, pela voz inspirada pelos poetas e pela mão hábil e firme do artista cinzel, pela arte dos homens com a conivência divina, o vencedor ultrapassa os limites estreitos da própria essência, porque a vitória desportiva não era mais do que o pretexto para êxitos superiores, onde se impunham as coroas, essas de ouros e do espírito. Do mundo arcaico, de que poemas heméticos são os eternos testemunhos. Avultam já as imagens da realização de jogos ao serviço de diversas intenções concebidas, antes de mais nada, no ambiente denso da guerra. As provas atléticas aproveitam numa outra dimensão o próprio potencial físico dos heróis ou o seu adestramento para
exigências de combate, elas são, portanto, a dimensão pacífica da arte da guerra. Dois episódios mais famosos se tornaram paradigmas dessa prática, que seriam os Jogos Fúnebres, com Aquiles, onde reverenciou as memórias de Patroclo, que é aliada num contexto de 257 a 897, e as provas festivas com que Alcino quis desrugar a fonte e espírito sofrido do seu hóspede. O Ulisses, que muito sofreu no período da Odisseia. Num outro caso, a motivação que dita é que ainda tem individualidades e eminentes aristocrático. O seu alvo é um indivíduo morto ou vivo a quem quer homenagear em nome da amizade ou da simpática devida a um hóspede. Por trás dos homens estão valores que elevam um processo e colocam o serviço de um princípio ou ideal. Sobre a diversidade de teorias que, a partir de dados antropológicos ou testemunhos épicos, se multiplicam à procura de explicação satisfatória sobre os jogos, sobre a origem dos jogos. Apenas esse não é um fator mobilizador de massas, mas também é partilhado de núcleo, no caso estreito de uma elite de heróis gregos em Troia, ou de nobres comensais na corte dos Fícies, depois de prestar as honras devidas ao cadáver de Patroclo. Aquiles organizava em homenagem do amigo provas atléticas. Começavam por reunir os prêmios no ambiente restrito, né, do campo de batalha, que são bens materiais, exceto produtos que acumulem pelo guerreiro morto, que deverão passar agora às mãos dos vencedores nos jogos em sua honra. A volta reúne os mirmidões em assembleia, como público delimitado e específico, no caso, né? Logo se anuncia a primeira prova, a mais nobre, distinta e espetacular entre todas, a de carros e cavalos, e já se apontavam os heróis seduzidos pelo frêmico da competição e pelo estímulo dos prêmios. Cada um põe a serviço da prova forçada e engenho. Os mesmos dotes que fazem deles um guerreiro distinto de combate, mas para além do empenho humano. Então, os deuses, que em cada movimento do percurso dispõem da sorte dos concorrentes, né? A mão divina na descrição homérica da prova está presente, não porque os deuses já sejam ou eram os destinários primeiros dos jogos, mas porque eles desfrutam também e participam e, sobretudo, decidem com a sua autoridade suprema. Por isso, a vitória é a obra cooperante da arete humana com o favor divino. Nem o poema ou poeta foi capaz de traduzir com mais vigor do que o autor da obra Ilíada o ímpeto da prova. A tempo e a reação e o esforço de cada concorrente, a intervenção direta dos deuses sobre os participantes no ágon. O áudio parou, mas continuando aqui, né? Este passo é, portanto, como muito a propósito salienta Harris, o embrião de 300 anos, com o curso do tempo, a prova de corrida de cavalos de carros manteve todo o seu prestígio. Em Olímpia, era-lhe dado um
lugar destacado nos primeiros dias de prova, como convém a um espetáculo que exigia gastos, mas oferecia também a exibição notável e proporcionava a vitória mais sedutora. Mas nenhum atinge, apesar dos valores dos concorrentes, o brilho inimitável da disputa harmônica entre corcéis e seus aurigas. E em ambiente de paz que os jogos decorrem na terra de Fez, organizados pelo soberano Alcino para acolher e distrair suas armaduras evidentes, o hóspede recém-chegado Ulisses. Aos heróis juntando todas suas multidões curiosas, na ânsia de presenciar e aplaudir as façanhas dos concorrentes, um punhado de cortesão ou de familiares do rei. Dada a prova da corrida, a prioridade, outras se seguiam para a glória dos vencedores e regorijam da multidão que os salvas e contagiava do entusiasmo coletivo. Mas neste contexto de recepção e festa, o filho do monarca, Laodamante, não deixou de referir no convite feito ao hóspede para que participasse o espírito da elevação, que deve ser o verdadeiro motivo de concorrente. E a tua vez agora, estrangeiro, de participares nos jogos, se conheces alguma dessas modalidades, e deverás conhecer, porque não há para um homem ao longo da vida glória maior do que arrebatar uma vitória com os pés e com os braços. Presentes numa tradição muito antiga de que os episódios homéricos dão a prova. Os jogos aparecem desde muito cedo na vida, posteriormente disseminadas. Agora vou citar um pouco mais para frente da história, porque são coisas mais atrativas em si. Ao lado do sagrado e do mitológico, veio trazer também ao processo de traço de magia, portador de distância, de fantasia, de paradigma. O tom lendário, que é o próprio do mito, contribuiu para a redenção do que é simplesmente concreto e humano, e para sua elevação de alturas de exemplar e do eterno. É com esta maravilha harmônica do sacro e do mítico que Pindaro abre a sua olímpica, e nos senhores da lira, que Deus, que herói, que varão celebraremos, que Pisa é Zeus, o Senhor. Os Jogos Olímpicos, Hércules o criou como primícias da luta. A Zeus soberano em Olímpia, os gregos associavam Hércules, o herói da força máscula, como o criador dos jogos. A pergunta em que os termos humanos é de difícil resposta, a quem coube fundações dos jogos, recebe na voz dos poetas a solução magnífica da harmonia, do engenho e das palavras. Então o valente filho de Zeus, reunido em Pisa, todo o seu exército e todo o seu saque, traçou em honra ao sublime progenitor o santuário divino. Delimitou com paralisadas o terreno nu de Altis e destinou a planície em volta à embriaguez da paz dos Fentis. Ao rio Alfeu prestou homenagem com 12 deuses soberanos. A colina de Cronos destinou este nome. A esta solenidade inaugural assistiram, como convinha, as parcas e testemunho único da autêntica e transmitiu à posteridade como Hércules partilhou o sangue de guerra e lhe consagrou as primícias, como depois instituiu a festa quinetal pela celebração da primeira Olímpia.
Agora, partilhando, né, um pouco aqui sobre tudo isso, eu vou dar continuidade falando sobre o grande risco que existe um homem de fibra, já que a morte é inevitável. Para que sentar-se na sombra e consumir em vão a velhice anônima? Longe de tudo, o que faz a beleza da vida. Não vou enfrentar esta prova. E tu concede-me o sucesso porque aspira a afirmação do poder humano, da sua capacidade de enfrentar o risco imposto à própria condição como ideal de um objetivo que dá o sal à vida e a perpétua para além da sombra. Esta é a filosofia de vida humana que enobrece o homem e que o cenário olímpico se tornou palco privilegiado. Ao mito que dourou o sentido da celebração olímpica, os poetas foram também buscar o ornamento para envolverem os vencedores, cujos feitos, mais do que simples recordes desportivos, podiam assim ganhar o lustre de uma proeza que só a tradição e a qualidade ancestral inspiravam, para além do toque divino ou lendário. Os jogos comportavam uma corte de aplauso humano e de prestígio pessoal e social. Para um povo sempre à procura da valorização da condição humana, não foi irrelevante. Depois da distinção divina, suprema, mas também não única, o vencedor colhia com emoção ímpia o reconhecimento geral daqueles que gera sempre tão caro os heróis de antânia. Em todas as cidades gregas foram o contexto dos grandes festivais. O desporto ocorria como prática comum ou motivava mesmo os pequenos certames locais. Em algumas comunidades, como entre os povos dóricos, nunca lhe foi negada a maior relevância, assim concebida e disseminada. A prática desportiva detinha um enorme poder pedagógico e visava o equilíbrio fundamental no ser humano entre corpo e espírito. Mas ainda como afirma Platão no Banquete, a qualidade do ser humano que se obtém por essa forma é apanágio do homem livre e indesejada pelas tiranias ou pela barbaridade. Exceto por isso, através de legislações de Solon, os escravos ficavam afastados dos ginásios, mantendo-se recinto da forma de cidadãos perfeitos, dentro do mesmo espírito. Então, os valores humanos e divinos presente num lugar que a natureza adotou como magia indimissível. Minhas musas quiseram estar ausentes de Olímpia e vieram também elas através das vozes dos poetas. E quem sabe a Grécia, com responsabilidade que lhe cabe assumir, tenha o espírito grego e suficiente e capaz de produzir outro milagre. Agora eu vou, conforme as imagens, né, de modalidades, eu vou seguindo a história conforme eu estou mostrando. Como na abordagem histórica, podemos ver nessa imagem o movimento inerente à vida do homem pela sua necessidade de sobreviver. Aqui a escola de Atenas, pintada por Rafael, onde na Grécia Antiga a atividade física já fazia parte da educação, porque Platão defendia a ideia de que o tiro, a lança, o uso da esgrima e de todo tipo de movimento de corpo para o exército deveria ser ensinado por um professor nomeado o Pedotriba. Em Atenas, busca do corpo perfeito para semelhar aos deuses, como podemos avistar nessas duas figuras a seguir, e Esparta, que prepara as pessoas para a guerra, como podemos ver aqui nessa imagem, por espadas. Os Jogos Olímpicos, em Olímpia,
Podemos avistar aqui, ó, a representatividade pelas imagens, as horas aos deuses e muito dinheiro ganho. E vamos para a próxima, que todas as atividades físicas eram consideradas atividades físicas. Poderia ser até trabalho, mas era considerado uma atividade física. E Teodósio I que considerou os jogos pagãos. Em seguida, em 1896, que ressurgem os Jogos Olímpicos e o esporte amadorismo de Pierre, que ele dizia em si que o essencial não era vencer, mas era competir com lealdade, cavalheirismo e valor. Já que o esporte já é uma citação sobre o que é de fato, que é uma atividade física, mental sujeita a regulamentos que visa a competição e tem regras instituídas por uma confederação, como eu já tinha dito lá no começo anteriormente. Então, os esportes são classificados em duas etapas. A primeira é os esportes individuais, como podemos ver nessas duas imagens, que é por uma pessoa. Já a classificação dos coletivos é entre 2 ou mais, como podemos ver aqui. Já a classificação dos esportes individuais com interação do adversário são essas. Classificação dos esportes individuais sem a interação do adversário, como podemos ver aqui. Esportes individuais na Grécia, como eu havia dito, só para dar uma continuidade, eram violentas, praticavam-se com os corpos nus, banhados de azeite e areia, não se usavam armas, existiam as poucas regras, como por exemplo, não podia morder, atacar a área genital ou pôr o dedo nos olhos do oponente, e vencia-se por finalizações ou incapacidade de lutar do oponente, e as categorias são as provas para homens adultos e jovens. Corridas, no caso de atletismo, nos esportes individuais na Grécia Antiga, era o atletismo, e que é corridas e pentatlo, que são corridas pedestres e equestres. E o pentatlo, é claro, que é o lançamento do disco. E aqui podemos ver o estádio, que é uma corrida de aproximadamente 192 metros. O pentatlo, que é um salto em distância, lançado do dardo e lançamento do disco, luta e corrida. Pancrácio, que é a primeira e a mais violenta luta dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e evolução dos esportes individuais das origens para a atualidade. O atletismo, como sugerimos antes, que é corrida de velocidade, como podemos ver aqui, corrida de resistência, salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. Aqui podemos ver o arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo e lançamento de martelo. E também existe também o estilo livre olímpica, o greco-romano, o luta feminina e marciais, como podemos ver nessas seguintes imagens. A modalidade das categorias diversas são essas aqui, como podemos ver. E sobre esportes individuais, as desvantagens são o treinamento a sós, sem colaboração de outros para a vitória, decisões solitárias na hora da competição. As vantagens são o treinamento personalizado, a ausência de conflito nas decisões tomadas durante a competição. E agora eu vou citar algumas modalidades, que são o atletismo, o futebol, o pentatlo moderno e a canoagem e a natação. Tem também o boxe e tem também o voleibol, basquete, rugby, vela.
Então, também existe também uma certa curiosidade, né? Nisso, porque como posso dizer para vocês, nem toda modalidade esportiva é olímpica. Isso acontece porque para se tornar olímpica, ela precisa cumprir algumas exigências, ser regulamentada por uma associação internacional, ser praticada por homens de pelo menos 75 países em 4 continentes e por mulheres de pelo menos 40 países em 3 continentes. Tudo isso porque é uma competição que reúne países de todo o mundo e as regras de cada modalidade esportiva precisam ser reconhecidas e executadas por todos os atletas participantes. Então, encerramos mais uma teleaula e espero que todos tenham gostado e nos vemos em breve. Vou deixar o link do blog e do podcast para que vocês possam assistir. Muito obrigado e é isso.